Olá pessoal, então quero comentar essa matéria aqui do Infomoney com saída de 320 mil cotistas de fundos multimercado, fundos de ações, né? Ah, e também fundos de renda fixa, né? Se você somar os dois, vai dar ali um pouquinho mais até na renda fixa. Eu acredito que são aqueles fundos de renda fixa que transmitem, né, a oscilação das NTNBs, dos tesouros IPCAs, especialmente os mais longos. 320 mil cotistas é muito, gente, claro que é muito. Isso aí é praticamente a metade do que existe de investidores em fundos imobiliários. Me corrija se eu estiver errado, mas registrados na Bovespa tem em torno de 700 mil investidores em fundos imobiliários, né? Então, quer dizer, 320 mil cotistas é muita gente saindo. O meu objetivo aqui não é falar dos fundos ou da composição, enfim, nada disso. Eu vou mostrar rapidamente aqui, depois vocês olhem a matéria no link para ver os detalhes, né? Que é o seguinte: quanto que esses fundos perderam em 2020, né? Pra falar desde o início da crise, a crise, né, começou aí praticamente junto com esse ano. Então tem um fundo aqui que perdeu bastante, que foi 10%, mas tem fundo aqui que perdeu 1%, nem chega a 2%, e as pessoas estão saindo. Então, gente, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: o problema, claro que o problema é sair realizando prejuízo, mas um problema mais sério é ter entrado nesses investimentos, né? Porque o fundo, a partir do momento que as pessoas começam a sair e realizar resgates, e vender suas cotas desvalorizadas, o que acontece? O gestor do fundo se vê obrigado, às vezes, e principalmente se esse movimento for intenso, se vê obrigado a também realizar prejuízo nos ativos, né? Então, alguns papéis que a gente viu aí nos leilões extraordinários, né, que foram devolvidos para o Tesouro Nacional das instituições financeiras, provavelmente foi para honrar saídas, né? E aí nós temos alguns problemas. O que o investidor brasileiro infelizmente faz, e a gente quer chamar atenção para isso, né, nesse momento, para a gente não cometer esse erro, porque num momento assim tão tenso, sobretudo no mundo, se a gente comete esse tipo de erro financeiro, aí a situação piora, né? Então, quer dizer, nós já estamos sofrendo de vários lados, né? Aí você vai na área do investimento ainda ter mais problemas, mais danos, aí realmente as coisas ficam muito difíceis para essas pessoas, né? Então o que a gente quer chamar atenção aqui é o seguinte: não realizar o prejuízo em qualquer que seja o ativo, né? Porque o fundo, se começa isso, começa a resgatar, vira uma bola de neve, né? Então tem que ver quais os ativos, né? O grande problema era ter entrado, né? Então, essa é a grande diferença, uma coisa que eu bato muito no canal. Uma coisa que eu bato muito no canal, você tem que ser dono do seu ativo, certo? Então, quer dizer, se o fundo investe em títulos públicos, seja dono dos títulos públicos, né? Pega a ideia do gestor e aplica. Se o fundo investe em ações, compre as ações, investe em fundo, é um fundo imobiliário, investe no fundo imobiliário, certo? O fundo imobiliário é diferente, por quê? Porque o fundo imobiliário ele não detém papéis, ele detém imóveis, né? Então, e aí o que acontece? A pessoa muitas vezes entra nesses fundos por indicação, sem julgar corretamente qual é o portfólio do fundo, qual é o risco do fundo, né? Se bem que nessa crise não tem as únicas coisas que não caíram foram o Tesouro Selic e a poupança, né? O resto tudo caiu, tudo derreteu. Alguns prefixados curtos ali, claro, que eu mostrei nos vídeos do dia primeiro. Então, quer dizer,
a pessoa não deve de entrar, deve de tentar ser dono do seu ativo. Aí sim, por quê? Porque quando você tem o ativo em si, você pelo menos tem alguma garantia, né? Se você tem o ativo a título público, você é credor do governo federal. O governo federal vai ter que te pagar, certo? Se você tem uma ação de uma empresa, você é sócio daquela empresa, certo? Ela vai dividir o lucro com você quando o lucro voltar. Mesma coisa com o fundo imobiliário, você tem direito aos aluguéis. Então você tem que ser dono do ativo, certo? Você não pode entrar por indicação. Por quê? Porque senão você sai no primeiro susto. E, e vejam que ah, foram prejuízos pequenos ali, 1, 2%. Então, quer dizer, será que as pessoas estavam aplicando reserva de emergência em fundos desse tipo? Aí vem outra questão, né? Então a gente tem que alocar muito bem, né? Eu tenho aqui a playlist no canal, carteiras para todos os objetivos no Tesouro Direto, e as pessoas não podem alocar em risco um dinheiro que vai precisar. E agora a crise nos dá mais essa dura lição, né? Então a crise está trazendo verdades sobre as finanças, né? Que as pessoas estão aprendendo do pior jeito possível. Isso é muito triste, isso é muito triste, certo? Mas a matéria em si está excelente, tá? Eu não dei muito spoiler, tá? Depois vocês deem uma olhada melhor. Mas é isso, o que me deixou bastante triste com isso aqui foi o fato das pessoas provavelmente alocaram errado, entraram num risco que não sabiam, ou colocaram dinheiro de reserva de emergência em ativos de risco, em fundos de risco, né? E aí quando o fundo tem problema, o gestor também ele fica de mãos atadas, né? Porque se as pessoas começam a sair em debandada, ele vai ter que realizar prejuízo, ele vai ter que se desfazer dos investimentos do fundo. E aí a coisa começa a ficar complicada, porque aí a questão de recuperar começa a ficar cada vez mais longe, né? Para os que ficaram. Então, são bolas de neve muito perigosas, né? Quando você investe no ativo real, certo? Investiu no título público, na ação, no fundo imobiliário, isso não acontece pela relação que eu acabei de comentar. Quer dizer, você é dono do ativo, você é sócio da empresa, você é cotista do fundo imobiliário com direito ao aluguel, com direito àquele patrimônio que está lá, né? Então são coisas muito diferentes. Num fundo de investimento comum, você não tem patrimônio, você não é dono de nada. Você tem uma cota, né? Mas se todo mundo debandar, for embora do fundo, a sua cota pode até virar pó, porque o gestor vai ter que realizar prejuízo junto com aquelas pessoas que estão saindo do fundo. Então, pessoal, é muito triste ver essas coisas e, infelizmente, as expectativas aí não estão boas, certo? Até li sobre um político alemão aí que, né? Deixa eu ver se eu acho essa matéria. Aqui, ó, pessoal, foi um ministro, ó, ministro alemão e da área das finanças, gente. Olha isso. Ele deixou carta de despedida e tudo. É muito triste, né? E aí a gente chega a horas que a gente pensa, meu Deus, o que que vai ser do Brasil, né? Se um ministro na Alemanha chegou a esse extremo, né, pessoal? Muito, muito triste, tudo muito triste, certo? Eu não queria fazer vídeos pessimistas para vocês, pessoal, mas o momento da crise é muito delicado. Nós temos aí a expectativa de que nesse fim de semana mesmo, em termos de casos novos, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, se atinja o máximo, se atinja o pico, né, de casos novos e bastante nos próximos dias, aí antes da Páscoa. A gente vai ter que ter muita resiliência, a família vai ter que se apoiar muito, vamos ter que cuidar muito dos nossos idosos, vamos ter que ficar em casa e preservar a vida, né? Porque a questão econômica, quem tiver força, quem tiver vida, vai trabalhar depois e nós vamos atrás depois, tá, pessoal? Muito obrigado e fique em casa.
Olá, pessoal. Então, um pequeno merchan aí do nosso canal, tá? Isso aqui não tem nada a ver com a parte de ser membro. Esse conteúdo que eu vou falar aqui tá gratuito no canal. E é muito útil para os novos, tá? Isso aqui é a capa do canal no computador, no celular é algo parecido com isso. Você vai lá em playlists, certo? Vai abrir uma lista, que é esta aqui. Então eu vou mostrar para vocês quais as playlists eu estou recomendando agora nesse momento. Tesouro Direto, carteiras para todos os objetivos. Aqui tem todos os vídeos com os títulos novos, com os desenhos de investimento para cada um desses perfis e objetivos, tá? Eu tenho também a carteira do mês, com toda a atualização todo mês, só que tem vídeos do ano passado com os títulos antigos, né? Então, com os títulos novos, são os 2 últimos vídeos, esse aqui e um que eu ainda vou gravar. E a carteira do inscrito, certo? Quem quiser sugestão de carteira para a gente fazer vídeo aqui, deixa na descrição desse vídeo o desenho que a gente grava nesse formato aqui, um formato bem rapidinho, mostrando aí a carteira, a duration, o risco, o quanto oscila, como é que fica com os títulos novos, né? Qual título novo ficaria mais interessante para acrescentar. Então, pessoal, quarentena, vamos aproveitar, vamos estudar a fundo essas playlists do nosso canal. Agora sim, vamos para a vinheta e para o vídeo. Muito obrigado.